Boa noite, pessoal. A gente está aqui no terceiro dia do Adoradores Reais e a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês é algo que tem falado no meu coração a respeito da relevância de um adorador, no sentido de trazer o reino de Deus na terra. Não é simplesmente a respeito de música, não é só a respeito de ministrar louvor na igreja, mas é um papel muito mais abrangente no sentido de manifestar aquilo que é a vontade de Deus. Não interessa o lugar onde você esteja. Eu creio que Deus está preparando adoradores que vão além do que se entende como um ministro de adoração, mas alguém que está rendido na presença de Deus, alguém que realmente vive para Ele e alguém que entende o seu foco, o seu chamado e o propósito do que é ser um adorador. O texto que eu queria usar, ele está em Atos capítulo 16, a partir do verso 16 também, que é quando Paulo e Silas eles estão numa cidade chamada Filipos. Eles acabaram de encontrar Lídia no lugar de adoração, na beira de um riacho. Ali ela foi evangelizada, a casa dela se entregou para Cristo. E o texto segue assim. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugindo. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões com os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Perdão pelo texto gigantesco, mas eu creio que essa história é bastante complexa. E para mim ela fala de um homem que, assim, não escreveu nenhum hino, a gente não canta nenhuma música escrita por Paulo, mas a gente percebe que esse cara era completamente entregue naquilo que ele cria ser a vontade de Deus. Desde antes da sua conversão, desde quando ele era simplesmente um fariseu que, tão apaixonado por Deus, por não conhecer e não entender Jesus, perseguia os cristãos julgando que isso era a vontade do Senhor. Deus então resgata e transforma esse cara numa das maiores bombas, numa das bombas mais poderosas que a igreja primitiva teve. E até hoje os seus ensinos são a base, são fundamento da nossa fé. O que eu acho interessante é que ele chega numa cidade e uma coisa que a gente já percebe é que existia um sistema espiritual nessa cidade que dava lucro, ou seja, tinha um comércio estabelecido. De certa forma, existiam coisas acordadas. O que eu quero chamar a tua atenção é que alguém que está realmente entregue na presença de Deus, ele está envolvido completamente com o reino do Senhor, com a vontade de Deus. Existe algo que eu creio,
que quando o reino de Deus entra na vida de alguém, inevitavelmente o sistema no qual essa pessoa operava, ele vai ser abalado. Aconteceu isso, a gente está falando de Paulo, aconteceu isso na vida dele. Quando ele tem o seu encontro com Cristo, ele começa a anunciar Jesus imediatamente, tentando convencer as pessoas, através das Escrituras, que Jesus é o Messias. Logo ele começou a ser perseguido, ele tem que fugir da cidade na qual ele estava. Os discípulos colocaram ele num cesto e penduraram ele pelo muro da cidade e, enfim, ele teve que fugir do sistema ao qual ele servia. Isso acontece na vida de cada um. Na minha vida isso aconteceu. Eu estava totalmente envolvido num sistema até que Jesus entrou na minha vida. E não dá para conciliar o sistema desse mundo com o reino de Deus. Eu creio que quando alguém se rende completamente a Deus, de verdade, os sistemas que regiam a vida dessa pessoa vão ser abalados, porque o reino de Deus chegou para nos tomar. Não é a coisa mais pacífica do mundo, e em muitos momentos isso vai ter muito atrito, mas eu creio que até isso é uma certa provação para que, no mínimo, a gente saiba se a gente está de fato comprometido com aquilo que a gente crê. Paulo, ele chega nessa cidade e tem essa jovem que é possuída por um espírito adivinhador, segundo as Escrituras. Diz que ela dava muito lucro aos seus senhores. E o que ela passou a anunciar a respeito de Paulo e Silas não era nenhuma mentira. Ela estava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Talvez se fossem pessoas que não tivessem discernimento de espírito ou pessoas que não estivessem tão comprometidas assim com o reino de Deus, pudessem até tirar alguma vantagem desse anúncio que essa mulher conhecida na cidade estava fazendo a respeito deles e do seu chamado. Mas a gente percebe que Paulo ele não tá ali para negociar com os sistemas desse ambiente. Um adorador ele não está ali para negociar com os sistemas que regem o ambiente. Ele discerne que aquele espírito não é da parte de Deus, ele expulsa aquele espírito da vida daquela jovem e logo que isso acontece, ou seja, é o cartão de visitas do reino dos céus. Ele acabou de chegar e ele começa a abalar todo o sistema que pudesse ser abalado. Imediatamente eles são arrastados para a praça por aqueles que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações daquela moça, e você percebe que o espírito que estava sobre eles não é diferente do espírito que estava sobre ela. O que eles anunciam também é verdade. Esses homens estão perturbando a nossa cidade, esses homens estão trazendo inquietação para o nosso sistema, esses homens estão abalando as estruturas que nós estamos acostumados a viver nelas e que nos dão lucro. E imediatamente, sem julgamento, esses caras têm suas vestes rasgadas, começam a ser açoitados pelas autoridades, pelos pretores daquela cidade, e eles são colocados dentro de um cárcere. O que eu acho interessante é que por volta da meia-noite esses homens foram guardados ali, eles estão com seus pés e mãos presos num tronco, eles estão na situação mais desconfortável possível, mas eles são completamente livres no seu espírito. É aqui que eu quero chamar a tua atenção a respeito do que é ser um verdadeiro adorador. Não é alguém que tem dons musicais e consegue simplesmente levar uma igreja à adoração no sentido de música, mas é alguém que vive realmente entregue na presença de Deus. Se você olhar as referências a respeito de um adorador do Antigo Testamento, principalmente ali do tempo em que Moisés ergueu o tabernáculo no deserto, é muito mais uma figura sacerdotal, alguém que é separado por Deus, separado para Deus e envolve ministrar na presença de Deus e está completamente envolvido. É como se o seu único ofício fosse estar na presença de Deus e cuidar desses assuntos. Esses homens, pelo jeito, eles conhecem bem a presença, eles então começam a orar e a cantar. E aqui a gente vê o registro de um grupo de louvor fantástico da igreja primitiva, que são esses dois caras cantando dentro de uma cadeia. E eles estão com pés e mãos presos, estão com as costas completamente lanhadas, eles não têm perspectiva alguma de que aquela situação vai mudar, mas eles entraram num lugar onde eles são completamente livres. É dentro da cadeia? Não, é na presença de Deus. Eu creio que um louvor poderoso, uma adoração poderosa, ele nasce de um ambiente de adoração, num ambiente de oração, me perdoe.
E é interessante a gente falar sobre oração nesse contexto, uma vez que Deus sabe tudo que eu preciso, Ele sabe tudo que eu penso. Eu não necessariamente preciso contar para Ele o que eu estou passando, porque Ele sabe o que eu estou passando. Eu não preciso contar para Ele o que eu estou sentindo ou o que eu desejo, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas uma coisa que eu percebo é que a oração que eu faço, ela me dá a consciência de que eu estou na presença daquele que ouve a minha oração. Eu estou na presença daquele que me convida para esse lugar de oração. Esses homens, ao orar, eles entram nesse lugar onde eles são completamente livres, onde o tempo já não importa, porque eles entram num ambiente de eternidade, eles entram num lugar onde a dor da sua carne já não importa, porque eles são livres no espírito. E gente verdadeiramente livre manifesta a liberdade aonde vai. O poder que foi liberado enquanto esses homens adoravam a Deus naquela situação, trouxe libertação não somente para eles, mas para todos os que estavam dentro daquela cadeia. E aí agora a gente vê um outro personagem aparecendo, que é o carcereiro, encarregado de cuidar de Paulo e de Silas e dos demais presos. Esse homem tem responsabilidades e ele, pelo jeito, ele é um servo do sistema que os aprisionou ali. Ele é alguém encarregado de manter esse sistema funcionando. Talvez essa cadeia fosse a última instância para que o objetivo desses homens não fosse concluído naquela cidade. E de repente esse carcereiro, ele se vê em desespero porque as cadeias foram quebradas e ele julgava que os presos estivessem fugindo. Ele sabia que a sua vida ia ser da sua vida que aquilo ia ser reclamado. Então ele puxa da espada e ele está pensando em se matar. Eu acho lindo porque Paulo, na figura de um adorador verdadeiro, ele foi para aquela cidade com o intuito de evangelizar, levar uma mensagem de salvação. Isso aconteceu quando eles procuraram um lugar para orar na beira do rio e salvação aconteceu para Lídia e para toda a sua casa. Enquanto eles andavam na rua, uma jovem que era possessa por um espírito adivinhador, e eu amo essa palavra possessa porque ela dá a ideia de que ela não escolheu, ela não convidava aquele espírito para vir sobre ela. Esse espírito a possuía. Então Paulo leva a libertação para essa jovem também, e agora ele mesmo perde a sua liberdade, mas é só por um instante, porque tem um alvo, tem um propósito, tem um outro... É como se Deus estivesse levando eles ao núcleo do sistema que aprisionava espiritualmente essa cidade. E se a gente está falando de uma jovem presa, se a gente está falando de uma cidade presa num comércio e presa numa espiritualidade que não vem da parte de Deus, uma espiritualidade de trevas, talvez o núcleo físico desse ambiente espiritual seja a própria prisão, onde esses caras estão na hora mais de densas trevas, à meia-noite, eles estão presos, eles apanharam e agora eles estão falando de liberdade, cantando a respeito da liberdade que eles vivem e manifestando isso no espírito, até que o ambiente físico começa a mudar. Houve um terremoto e as cadeias foram quebradas. Nessa hora, o carcereiro está pensando em tirar a sua vida, porque ele é o responsável por manter o núcleo desse sistema de prisão funcionando. E Paulo diz para ele: ei, não faça mal algum para si mesmo, porque nós todos estamos aqui. Naquela hora, o carcereiro reconhece que alguma coisa da parte de Deus aconteceu. Então você vai perceber o responsável por manter esse sistema funcionando, se prostrando diante dos pés daqueles homens. E esse homem pergunta para Paulo: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter o que vocês têm? O que eu faço para viver nessa dimensão que vocês vivem? Tipo, esse carcereiro, ele era preso sem saber, ele era preso cuidando de uma prisão. E de repente ele vê os presos muito mais livres do que ele. E ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? Nessa hora, Paulo diz aquela frase tão linda que a gente vê em tantos adesivos, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Imediatamente agora esse homem leva Paulo e Silas para dentro da sua própria casa, onde eles anunciam o evangelho livremente, onde tem suas feridas lavadas, onde tem uma mesa posta, onde comunhão acontece. E essa noite foi extremamente longa, porque aquela família foi toda batizada, e eles voltam para a cadeia, até que de manhã a autoridade legal daquela cidade está dando uma ordem de soltura para aqueles homens. Ou seja, as cadeias terem caído enquanto eles clamavam, o carcereiro ter sido liberto da prisão que ele vivia,
e o fato deles serem completamente livres legalmente logo pela manhã, fala de algo que aconteceu no mundo espiritual enquanto esses homens manifestavam a realidade que eles viviam, e aquilo trouxe uma transformação total no ambiente. Eu creio que Deus está levantando uma geração de adoradores que não simplesmente vai estar envolvido com música, mas vai estar envolvido com a presença e com o propósito do Evangelho eterno, que é de levar salvação e libertação por onde for. Eu não sei que música Paulo e Silas cantaram ali dentro daquela cadeia. Eu não conheço a letra, eu não conheço a melodia. Tenho certeza que eles não tinham bons instrumentos, nem microfone, não tinham recurso algum. Mas eu tenho certeza que essa música era a verdade que eles viviam. E cara, quando a gente consegue juntar a verdade do que a gente vive com a verdade daquilo que a gente canta, sim, a nossa adoração vai ter um poder de transformação absurdo. Eu queria falar algo sobre a carga que eu trouxe com a minha vida a respeito de música. Não tenho muito costume de fazer isso, mas eu acho que é pertinente estar falando, porque eu me lembro que a banda que eu tocava nunca fez muito sentido para mim o sucesso que ela conseguiu ter, o êxito que ela conseguiu ter. Eu não cantava bem, eu não tocava bem, meu português não era bom, minha dicção não era boa, mas de certa forma aquelas canções encontraram lugar dentro do coração de uma geração. A única coisa que eu posso te dizer para explicar o êxito que aquilo teve foi o fato de eu cantar a verdade que eu vivia. A loucura que eu vivia era a loucura que eu cantava. Eu não era um cara careta falando sobre usar drogas. Eu era um cara que usava drogas falando sobre as drogas que eu usava. Eu era um cara completamente promíscuo, viciado em sexo, falando sobre sexo. E cara, você não precisa ser nenhum gênio para perceber que quando você canta a sua verdade, quando a sua vida bate com aquilo que você canta, isso libera poder para o mal ou para o bem. Se você ouvir uma banda que fale sobre violência, mas os caras nunca cometeram um ato de violência, aquilo é só um som. Mas quando as pessoas realmente violentas estão cantando sobre violência, você sente um peso diferente. Eu me lembro de um festival que eu fui no estádio do Pacaembu, chamava Monsters of Rock. E naquela noite a minha banda tocou e teve uma banda americana que é declaradamente satanista, que era o Slayer. E eu fui assistir o show do Slayer do palco. Do público. Eu fui até a torre de som. Eu conheci os caras que estavam na técnica, então eu fiquei ali na torre de som e fui assistir o show do Slayer dali. Cara, eu tava na fase mais doida da minha vida, eu tava na fase mais trevas da minha vida. E eu me lembro que quando o show dos caras começou, que quando começou a tocar, era um som como de guitarras e vozes tocando ao contrário. Eu me lembro que apareceu uma luz vermelha no palco, e então uma luz verde iluminando os caras daquela banda. Cara, eu senti uma presença maligna tão forte que eu saí da torre de som e fui praticamente me esconder no camarim. Não era muito comum eu ter esse tipo de experiência, mas eu estava em trevas e pude discernir que uma presença terrível chegou naquele lugar. Tive uma experiência semelhante num festival que eu fui na Califórnia, quando um cara chamado Marilyn Manson subiu para tocar. E muita gente achava esse cara mó comédia, tipo, o cara tocou de calcinha, coisa mais feia do mundo. Mas o cara, o álbum que ele estava lançando naquela época chamava Superstar Antichrist, ou seja, um superstar anticristo. E cara, isso tem um peso. Eu me lembro que quando ele subiu no palco para tocar, eu senti a mesma presença que eu tinha sentido naquele evento. Se você for num show de baile funk, onde está todo mundo querendo transar e querendo fazer sexo com qualquer coisa que se mova, você vai sentir o peso disso. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque quando você canta o que você vive, isso traz peso. Isso traz uma presença que é inegável. Falei só de trevas até então. Você já imaginou o que aconteceria se todo cristão, se todo ministro de adoração realmente cantasse o que vive, se alguém fosse realmente entregue na presença de Deus como Paulo e Silas eram? Cara, eu não quero jogar um peso de responsabilidade de quando você abrir a sua boca para adorar a Deus, cadeias venham quebrar ou terremotos venham acontecer. Eu creio que esse foi um evento ímpar na história, mas eu creio que grandes coisas podem acontecer no mundo espiritual quando você manifesta a verdade que você vive, e essa verdade é a sua vida na presença de Deus. Eu tô aqui muito mais para encorajar você a buscar
não dons musicais ou uma performance ou uma estratégia ou um jeito de ministrar adoração na igreja que seja eficaz, mas você viver de tal forma que quando você cantar Jesus é bom, cadeias venham cair e pessoas venham experimentar libertação. O alvo da adoração é trazer a consciência da presença de um Deus que é onipresente. Ele não precisa ser convidado para vir na nossa reunião, ele está ali. Mas quando nós levamos a igreja em adoração, nós levamos as pessoas à consciência de que elas estão na presença de Deus. E é a presença de Deus que traz libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu oro para que você seja livre, para que você experimente essa verdadeira libertação, para que você seja completamente livre dos sistemas desse mundo. Infelizmente, hoje, tudo que envolve a adoração está envolvido com performance, está envolvido com business, está envolvido, de certa forma, com recursos. E isso é, de certa forma, até triste, não, porque você nunca vai ter algo livre de suspeitas, digamos assim, a respeito de intenções, mas Deus conhece o teu coração. Eu oro para que você tenha um estilo de vida onde a presença de Deus não seja algo que aconteça um momento no fim de semana, quando você pega o teu instrumento e sobe no altar, que seja a realidade do teu dia a dia, que a tua casa seja um altar de adoração, que o ambiente no qual você vive seja um ambiente onde a presença de Deus queima ali e você carrega ela para onde for. Imagine quando você abrir a boca para adorar. Que Deus te abençoe. Valeu!